Bom dia, pessoal, tudo bem? Felipe Fulgêncio na área aí, para vocês aí agora no nosso tópico 2, na página de cima de triângulos. Hoje vamos ver um pouquinho sobre razão entre triângulos, razão entre áreas, razão entre perímetros. Vamos ver aqui o nosso desenho. Lembra no último encontro a gente estudou sobre semelhança de triângulo e que eu disse que existia uma razão de semelhança entre eles, né? A gente percebe o nosso triângulo ABC, nosso triângulo CFE, nosso triângulo DA, nosso triângulo ali da direita, nosso triângulo ali de cima, ABC, FEG. A gente percebe que pode existir uma razão de proporção entre eles, né? Entre os lados, entre os perímetros, entre as áreas. A gente não vai estar estudando agora. Agora, nosso triângulo, dentro daquele triângulo grandãozinho, pode ser que exista alguma razão. Vamos saber identificar e fazer os nossos cálculos de razão entre nossos triângulos. E a razão de semelhança em triângulos, né? O que vai ser essa razão? A razão de semelhança de dois triângulos é a razão entre as medidas de dois segmentos correspondentes, os lados, alturas, medianas. Dessa forma, se a razão de semelhança entre dois triângulos é o número k, então a razão entre dois elementos dos triângulos será k. Então isso quer dizer o quê? Se a razão de semelhança em dois triângulos é 5, a razão entre as medidas correspondentes será 5. A razão de altura será 5 e assim por diante. Igual eu disse anteriormente, a gente tem aqui o triângulo ABC, o triângulo DF, e às vezes pode ser que exista uma razão de semelhança. Então, se um lado valer 5, outro lado valer 3, outro lado valer 4, a razão for 5, não quer dizer que o triângulo vai ser maior que 5 vezes. Então, está multiplicado aqui 5 vezes. Ou senão, que triângulo pode ser menor que 5 vezes. Então, vai existir aqui uma razão aqui de proporção entre eles, de crescimento ou de decrescimento. Então, a gente consegue perceber isso aqui nessa nossa outra aplicação aqui. Seja os triângulos ABC e ADE abaixo, onde aqui o segmento AQ, segmento AP são as alturas, o segmento AM e o segmento AN são as medianas, o segmento AM e o segmento AN são as medianas. Com isso, temos que a razão de semelhança entre triângulos ABC para o triângulo ADE, então que é o ABC, o nosso triângulo grandão, não ter o nosso triângulo ADE. É o número K, de forma que K seja proporcional às medidas referentes à altura, medianas e dos lados do triângulo, entre outros. Então aqui nós podemos perceber então, que nosso K, né, nossa razão, nosso segmento AB, se proporciona a razão do nosso segmento AD, vai ser igual que a razão do segmento AC com o nosso segmento AE, a razão do segmento BC, na nossa base, o segmento DE, que tem no segmento DE, no segmento DE, os lados paralelos, nossos segmentos aqui, o segmento aqui da nossa altura, vai ser que proporcional com o segmento AP, tinha uma razão entre os dois, vão ser proporcionais, segmento AP, e o nosso segmento AM com o nosso segmento AN. Então, existindo essa proporcionalidade, proporção entre os segmentos, então existe uma razão de proporção entre eles. Então, não consegui identificar qual vai ser a razão entre os triângulos. Então, aqui, se a razão de semelhança entre triângulo K igual a 1, os triângulos são chamados de congruentes. E possuem aqui, novamente, os ângulos congruentes e os lados homólogos congruentes. Então, a gente percebe que nosso triângulo ABC, nosso triângulo DF, então aquele mesmo exemplo que a gente viu na aula passada, né? Vai ter que nosso triângulo C vai ser congruente ao nosso ângulo F, nosso ângulo A vai ser congruente ao nosso ângulo D, e nosso ângulo B vai ser congruente ao nosso ângulo E. E também nosso segmento CA vai ser igual ao nosso segmento FD, então o nosso lado ali CA igual ao nosso segmento FD, desculpa. O nosso segmento CB vai ser igual ao nosso segmento FE, e o nosso segmento AB vai ser igual ao nosso segmento DE. Então a gente vai conseguir encontrar aqui uma razão de proporção entre esses segmentos. Então aqui, propriedade de semelhança, uma propriedade a gente tem, propriedade reflexiva, então todo triângulo é semelhante a si mesmo. Propriedade simétrica, se um triângulo é semelhante a outro, então esse também é semelhante ao primeiro, então o nosso triângulo AB vai ser semelhante ao DF, então que o triângulo DF também é semelhante ao triângulo AB, ABC. Então vai também, se um igual ao outro, um igual ao outro, porque 2 é igual a 2, então 2 é igual a 2, então nosso triângulo ABC semelhante ao DF, então DF também semelhante ao triângulo ABC. E a transitiva, né, se um triângulo é semelhante a outro, e esse é semelhante a um terceiro triângulo, então o primeiro é semelhante ao terceiro. Então, se o nosso triângulo ABC é semelhante ao nosso triângulo DF, e o nosso triângulo DF é semelhante ao triângulo XYZ, então aqui por transitividade, nosso triângulo ABC
vai ser semelhante ao nosso triângulo XYZ. Ok? Então, agora em perímetros. Perímetros a gente está calculando, pessoal. A gente já aprendeu isso desde quando a gente era mais novo, no ensino fundamental. E o perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, o perímetro de uma figura geométrica é a soma das medidas de todos os lados. Visualmente, indicamos os perímetros por 2π. No caso dos triângulos, o perímetro é a soma dos seus 3 lados. Se dois triângulos forem semelhantes, de modo que a razão de semelhança seja k, então a razão entre os seus perímetros também será igual a k. Nós temos nosso triângulo ABC, nosso triângulo DEF, e a gente tem nosso triângulo ABC formado por medidas C, B e A, nosso triângulo DEF por medidas F, F'zinho, né? Ezinho e Dzinho. Então, se perímetro vai ser a soma de todos os lados, então que 2π, né, que é perímetro, a soma. Então, vamos ter que A mais B mais C, e do outro triângulo vamos ter que D mais E mais F. E como existe, então, que é uma razão de proporção, o nosso segmento AD, a razão AD vai ser igual a razão BE, que vai ser igual a razão CF, que vai ser igual a K. Então, como a nossa soma é 2π, de cada segmento é 2π, então 2π vai ser igual a K. Então, a razão que de perímetro vai ser, então, vamos seguir a razão entre os segmentos. Esse perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, o que? Quando tiver o perímetro, quando tiver descobrir a razão entre os lados, a gente consegue, então, descobrir imediatamente entre os perímetros. Quando for a altura a diferença que a gente está levando ao quadrado, né? Que a altura a gente está pegando o segmento ao quadrado. Só que antes não está vendo de altura também. Suponha os triângulos ABC e DEF abaixo sejam semelhantes entre si com razão de semelhança K. Isto é, então, porque na razão entre os lados ABDE vai ser igual ao ACDF, vai ser igual ao BCEF, vai ser igual a um K. E tomamos alturas relativas aos lados BC e EF, com medidas respectivamente igual a H'zinho e H'zinho. Então, façamos as alturas. Então, a razão de semelhança entre as alturas também será K. Então, igual a gente olhou do nosso perímetro, ou do nossa altura também vai ser um valor K. E entre as áreas, a diferença de que a área vai ser ao quadrado, né? Ainda pegando aqui segmento ao quadrado. Então, que o caso dois triângulos sejam semelhantes com a razão de semelhança K, então a razão entre as duas áreas será igual a K ao quadrado. Então, nós temos triângulos ABC, nós temos DEF, nós vamos encontrar a nossa razão entre as áreas. Então, que tem na altura e abaixo do triângulo, estão na razão K, logo a área fica K ao quadrado. Então, estamos multiplicando que é K por K, né? Então, vamos ter que um K ao quadrado. Entendi, pessoal? Então, vamos aqui para um exemplo. Determine então, a gente percebeu a parte teórica, vamos ver como que vai ser essa aplicação, né, na nossa parte prática. Então, determine a razão entre os perímetros dos triângulos ABC e ADE nessa ordem, sabendo que a reta R é paralela à reta S. Então, nós temos nosso triângulo que ADE, triângulo grandão, e a gente tem também uma reta paralela, que vai ter os pontos B e C. Vai formar aqui um outro triângulo, nosso triângulo ABC, então a gente pode utilizar aqui nosso teorema, a gente percebeu, a gente estudou na aula 1. Então a gente tem que nosso segmento AB vale 5, nosso segmento AC vale 4, e nosso segmento DE vale 6. A gente vai saber qual que vai ser a razão de proporção entre os perímetros. A gente já descobriu, se a gente descobrir entre os lados, a gente descobre qual que vai ser entre os perímetros. Então vai existir então, que é uma razão de semelhança entre o segmento AC AE, então a gente pegar nosso segmento AC AE, aquela parte um todo. Então a gente sabe que AC vale 4, e aí vai valer tudo, então vai valer 4 mais 2, 6. 4 mais 2, 6, simplificando por 2 vai dar 2 terços. Porque como o perímetro é a soma de todos os lados, então a razão entre os perímetros é também de 2 terços, que entre os lados vai seguir também do mesmo o perímetro vai seguir o mesmo dos lados. Então, esse exemplo é bem direto, que a gente descobriu entre os lados, vai ser também entre os perímetros. Agora esse exemplo que pega aqui bastante conteúdo, né? Vai abranger muita coisa. Então, esse exemplo eu peço para vocês, um foco que é do vocês voltarem nele. Então na figura DE é paralela a BC, então nós temos nosso triângulozão, nosso triângulo ABC, e nós temos que o né, entre segmentos, como o segmento DE vai ser paralelo ao segmento BC. E qual que vai ser a razão de semelhança do triângulo ADE, um pequenininho, com o triângulo ABC? Nessa ordem, sabendo que o segmento BC vale 20, o segmento AD vale 3, o segmento AB vale 9,
AE vale 4 e AC e EC vale 12. Então a gente sabe que o nosso segmento, a razão do segmento AD é D, então AD pedacinho com todo, vai ser igual que o nosso segmento AE AC. Segmento AE, que é o AE, é 4 com todo, vai ser aqui 12 mais 4, 16. Então, vamos encontrar aqui nossa razão de semelhança, 3 sobre 12, vai multiplicando assim cruzado. Vamos encontrar que nossa razão de semelhança vai ser o quê? 1/4. Simplificando, esse 3, 12 avos, assim igual que é 4, 16 avos. Simplificando, então vamos ter aqui 1/4. Nossa razão de semelhança vai ser 1/4. Agora, na letra B. Qual é a razão entre os perímetros dos triângulos AD e ABC nessa ordem? Então, como o perímetro vai ser um dos lados, então a razão também vai ser 1/4. Como a gente descobriu qual vai ser a razão dos lados, vai ser a soma, então vai ser também de 1/4. Se um lado às vezes cresce 1/4 e o outro diminui às vezes 1/4, então o perímetro vai ser a soma, então também vai ter também de 1/4. E qual já é o caso quando a razão entre as áreas? Uma área é ao quadrado, se de uma área for 1/4, na outra área vai ser ao quadrado, na outra área vai ser aqui. Aumentou aqui 1/16 avos. Entendeu? Vai ser ao quadrado. 4 ao quadrado vai ser 16, 1 ao quadrado vai ser 1, então 1/16 avos. E a letra D pede, se a área do triângulo AD é 6 centímetros quadrados, qual é a área do triângulo ABC? Então a gente vai saber qual vai ser a área do nosso triângulo grandão. Mas a gente sabe que o nosso segmento, né? Nosso segmento AC, a gente sabe que a área do triângulo é base vezes altura, nós temos um retângulo, em que a nossa base AC vezes a nossa altura AB dividido por 2. Então vamos ter aqui 16 vezes 12, vamos ter aqui 96 centímetros quadrados. E como a gente sabe, naquela razão é de um 16 avos, então houve um crescimento em relação ao nosso triângulo maior de 16 avos. Então a gente percebe, pessoal, que é bem assim ponto, a gente perceber assim, pelo desenho, utilizando o material já viu de semelhança, nesse caso a gente consegue utilizar o teorema da proporção, e a gente vendo, praticando para esse lado com tudo, esperar assim com tudo, a gente tem que ficar assim esperto, igual até trouxe mais um exemplo, esse exemplo é do nosso material didático que vocês estão utilizando, em que dois triângulos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é 4. Se a área do triângulo menor mede 10, qual a medida da área do triângulo maior? Então, existe uma razão de semelhança. Então, se o nosso triângulo maior vale x e o nosso triângulo menor vale 10, a nossa razão é 4. Como não está olhando aqui a nossa área, então vai estar o que é o quadrado. Então, nosso x, nosso grandão, nosso todo, sobre a parte que a gente tem, que é 10. Então, x sobre 10 é igual a 16. Então, quer dizer que a área do nosso triângulo maior vai ser o quê? De 160 centímetros quadrados. Então, pessoal, a gente passa de olho, igual aqui no exercício, tem bastante exercício para a gente fazer, a gente ficar de olho, vocês reverem aqui a aula, com aquele exemplo passado que eu fiz, que abrange muitas coisas, vocês vão dar uma olhada, acho que vai ser muito importante. Uma aulinha mais curta, mas espero ter ajudado aí vocês aí a tirar algumas dúvidas, aprofundar mais um pouquinho. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, pode ter contato comigo, ter contato com o professor Diego, para a gente estar realizando alguns exercícios, tirando algumas dúvidas. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço, bons estudos. Essa é a nossa referência utilizada aí durante a confecção da nossa aula. Então, espero que vocês tenham gostado aí bastante. Bom, pessoal? Então, valeu, aquele abraço do Felipe. E bons estudos, hein? Bons aulas, hein? Tá bom? Valeu!